Saudações pessoal, bem-vindo a mais uma aula de física. Continuaremos com a eletricidade. Hoje trabalharemos eletrodinâmica e corrente elétrica. Bem-vindo a mais uma aula. A eletrodinâmica é o ramo da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Ou seja, é a parte que se dedica a estudar só quando a corrente elétrica, quando ela, digamos, quando um sistema está ligado, quando ele não está, que não está funcionando, não é de interesse de estudar eletricidade. A eletricidade, da eletrodinâmica, né? A eletricidade é de suma importância para basicamente todos os processos presentes na vida moderna. Como exemplo, sem ela, obviamente, você não poderia estar visualizando essa apresentação, né? Não poderia estar vendo essa videoaula. Aí uma corrente elétrica, né, uma descarga elétrica provocada por raios, alta tensão aí, né, no sul da cidade. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. E ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como os metais, e em gases e líquidos ionizados. Importante lembrar que é o elétron que se movimenta, desprendendo-se da camada de valência da eletrosfera para a próxima camada, assim sucessivamente. É só importante lembrar, né? É importante lembrar que esses elétrons que circulam, né? Que circulam sobre os condutores, criando uma corrente elétrica. Primeiro vamos usar um pedaço de metal que possui elétrons desorientados. Nós podemos ver bem aqui, deixa eu ver se eu acho esse cursor. Vou tentar aqui colocar ele. Observe aqui, pessoal, aqui nós temos, ó, vários objetos aqui, vários elétrons livres. Eles estão ordenados, as setas deles estão ordenados nas mais diversas direções e sentidos. Ou seja, eles estão desordenados, todos eles estão desordenados. Aqui é um condutor. Os condutores, eles podem criarem correntes elétricas porque eles possuem elétrons livres. Não é possível gerar uma corrente elétrica num isolante, porque o isolante não tem elétrons livres, apenas nos condutores. Os elétrons estão em movimento desordenado. Para se obter uma corrente elétrica é necessário criar um campo elétrico nesse condutor. Com esse campo elétrico teremos diferentes níveis de energia potencial. Esses diferentes níveis de energia potencial provocarão algo que é conhecido como diferença de potencial, ou simplesmente DDP, ou simplesmente tensão elétrica. Essa diferença de potencial pode ser obtida ligando-se o condutor acima a uma pilha. Então, esse condutor metálico, se eu ligo numa pilha, numa bateria, na corrente de energia, aí sim, aí eu gero uma diferença de potencial entre os polos. Um tem mais carga, o outro menos cargas, e eles vão começar a se orientarem no mesmo sentido. Como aqui, vocês observarem, todos estão ordenados em um sentido, né? Vou tentar mudar a cor para não ficar repetitivo. Olha, bateria aqui, ó, sinal negativo, aqui o positivo. Aí a carga agora está nessa direção e nesse sentido, né? Todos os objetos estão ordenados, todos os elétrons estão ordenados. Isso porque eu gerei uma diferença de potencial. Observe que a pilha possui um polo positivo e um negativo. O polo positivo possui um potencial maior, enquanto o negativo um potencial menor. O movimento dos elétrons será no sentido sempre do maior potencial, ou seja, ele sai do menor e vai para o maior, sempre no sentido de ir para o maior. Ou seja, do potencial negativo para o potencial positivo. A pilha tem função de fonte de energia elétrica e também de manter a diferença de potencial, mantendo assim o movimento dos elétrons, o movimento ordenado, né? O movimento ordenado dos elétrons. Isso é possível graças à criação da corrente elétrica com a diferença de potencial da pilha aí. Lembre sempre, pessoal, sai do negativo e vai para o positivo. Os elétrons não são quem ficam livres,
Então só pode se movimentar os elétrons. Então se tem mais elétrons de um lado e tem menos elétrons de outro, então sai de onde tem mais, vai para onde tem menos. Por isso que esse sentido aí. Esse é o sentido real. Na verdade, na física, a intensidade da corrente adota o sentido convencional. A gente vai ver mais para frente. O sentido real da corrente elétrica será o mesmo sentido do movimento das cargas elétricas negativas, dos elétrons, e portanto contrário ao movimento das cargas positivas, dos prótons. Verificamos aqui que a corrente elétrica gerada, essa corrente elétrica gerada aqui, ó, ela sai do polo negativo, né, para o polo positivo por esse caminho aqui, ó, por essa linha, passando aqui por o condutor metálico e passando para a carga positiva. Por isso que tem esse sentido aqui, é o sentido real. Mas o sentido convencional é o contrário, é saindo do positivo e indo para o negativo. Com o avanço tecnológico, definiu-se por convenção o sentido convencional da corrente, como sendo o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Ou seja, a física adotou esse sentido, né? O sentido convencional, por algumas explicações teóricas, que não cabe aqui a mim a fazer julgamento, né? Mas o que a gente sabe é que o sentido real é um e o sentido convencional é outro. Intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, I, será maior quanto mais elétrons passarem pela seção, ou seja, quantos mais cargas passarem no menor intervalo de tempo. Um intervalo de tempo mínimo, se passar mais carga, porque a intensidade é maior. Por isso define-se corrente elétrica I como sendo a quantidade de carga elétrica que dividida pelo tempo fica igual a essa equação matemática I, que diz que I é igual a Q, I é igual a Q dividido por delta T. Esse I é a intensidade do campo, Q é a carga, quantidade de carga que passa por a secção do objeto, e o T é o tempo que leva para essas cargas passar. Esse tempo é em segundo, a quantidade de carga que é em coulombs, e a intensidade aqui é em ampere. Esse símbolozinho aqui, ó, letra A, né, que se significa ampere. Tipo de corrente. Corrente contínua. Corrente é contínua quando ela não altera seu sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa. Se seu gráfico for dado por um segmento de reta constante, ou seja, não variável, é comumente encontrado em pilhas de bateria. Vou fazer outra demonstração aqui. Observamos aqui, pessoal, essa reta, ó, ela segue em linha reta sem aumentar e sem diminuir. Eu posso garantir aqui que esse campo é contínuo e é positivo. Por quê? Porque ele está acima dessa linha aqui do zero. Daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Por isso que diz que a corrente contínua é sempre positiva ou sempre negativa. Aqui nela é comum em pilhas e baterias. Agora a corrente alternada. Vejamos que a corrente alternada há uma variação. Ela não é mais como a corrente contínua, que ou é sempre positiva ou é sempre negativa. Observa aqui que há pontos em que ele está acima da linha aqui do zero, e há pontos que ele está abaixo. Então tem momentos positivos e momentos negativos, né? Dependendo da forma como é gerada a corrente, esta é invertida periodicamente, ou seja, ora é positiva, ora é negativa, fazendo com que os elétrons executem um movimento de vai e vem. Esse tipo de corrente é o que encontramos quando medimos a corrente encontrada na rede elétrica residencial, ou seja, a corrente medida nas tomadas de nossa casa. Ela tem essa oscilação, hora positiva, outra hora negativa. Propriedade do gráfico da intensidade vezes o tempo. Aqui ela representa as correntes contínuas e alternadas. Vou passar aqui também novamente o gráfico. Utilizar aqui o marca-texto. Olha, uma corrente contínua, que a gente mostrou, né? É contínua, não é uma linha horizontal. É contínua porque é sempre positivo ou sempre negativo. Essa outra aqui, ó, ela é inclinada. Aqui ela está positiva, mas pode olhar aqui, tem hora que ela está mais perto do zero, outra hora está mais longe.
e porventura ela vai atravessar para cá, para ser negativa. Então uma hora ela é positiva, outra é negativa. Aqui mesmo passando não tem como ser, sempre vai ser sempre, a intensidade vai ser sempre positiva, e se estiver na parte de baixo sempre negativa. Então não há, o que pode alterar é o tempo aqui. Embora o tempo não existe tempo negativo para a corrente elétrica, ele só pode ser positivo. Então aqui quando tem essas linhas assim, horizontais, corrente contínua. Quando tem ela inclinada, corrente alternada. Aí a observação em forma de gráfico, quando representa uma corrente contínua ou uma corrente alternada. Vejamos aqui, ó, nós temos toda essa área azul, ela está sobre a base do tempo, a base aqui da linha do tempo, né? Essa base aqui, e essa linha aqui determina a intensidade, ó, ela está sempre positiva. Então toda essa área aqui, ó, ela serve para calcular a intensidade, a quantidade de carga que passou durante esse período de tempo, sabendo o valor da intensidade. Calculando a área dá para saber, só é substituir o valor da área, a área, né, sempre multiplicar a base por altura. Em vez de você dar o valor em metros, né, o metros quadrados, você transforma em coulombs, né, para determinar a carga. Nesse caso aqui, veja que a linha é inclinada, então ela representa uma corrente alternada, né? Aqui forma um triângulo, a área forma um triângulo, então se calcula também a área. Triângulo, né, nesse caso é um triângulo retângulo. A equação para calcular a área de um triângulo retângulo é a área igual a base vezes a altura dividido por 2, né? Já como se aqui fosse uma figura dividida ao meio, por isso que divide por 2. Eu multiplico a base por altura, aí divido por 2. Corrente alternada, corrente contínua. Vamos para os efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica ela provoca efeito dos objetos ou dos seres vivos. O efeito fisiológico. O efeito fisiológico corresponde à passagem da corrente elétrica por organismos vivos, claro, né? A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares, os choques. O pior caso de choque é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra mão, né? Porque tem grande chance de afetar o coração e a respiração. Aqui embaixo nós temos os efeitos que, dependendo da intensidade da corrente elétrica, pode acontecer no nosso organismo. 1 mA, a sensação de cócegas e formigamento. 10 mA, perca do controle dos músculos. E 10 mA a 3 amperes pode causar a morte. Então, o primeiro efeito fisiológico, né? A passagem da corrente pelo organismo humano, é o choque. Segundo efeito térmico de calor, de temperatura. Vejamos aqui, ó, um secador de cabelo, temperatura, né? A energia transforma em calor. Aquecimento da água, a energia se transforma em calor. Que a sanduicheira, a energia se transforma em calor. O ferro de passar, a energia se transforma em calor, né? Ela também é conhecida como efeito Joule. É causada pelo choque dos elétrons livres com os átomos dos condutores. Ao receberem energia, os átomos vibram mais intensamente. Nos condutores se processa a transformação da energia elétrica em energia térmica, ou seja, a energia elétrica se transforma em calor. Efeito químico. Aqui nós temos aqui uns bastões, uma solução aquosa, uma bateria, uma pilha, né, e uma lâmpada. Corresponde a certas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa as soluções eletrolíticas. É muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais, na niquelação, na cromação, na prateação. Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica. É a eletrólise. Corresponde aos fenômenos elétricos nas estruturas moleculares, objeto de estudo da eletroquímica. A exploração desse efeito é utilizado nas pilhas na eletrólise. É um efeito mais químico, não é isso? Ou seja, um efeito químico vocês sabem que é quando já uma substância é transformada, entre aspas, em outra.
Efeito luminoso. Efeito luminoso é quando produz luz, né? O fenômeno elétrico em nível molecular. Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito ou metal faz com que ele emita luz. A lâmpada fluorescente, incandescente, os anúncios luminosos são algumas aplicações desse efeito. Há a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. E o efeito magnético é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola. Ocorrerá desvio de direção da agulha magnética. Este é o efeito mais importante da corrente elétrica, constituindo a base do funcionamento dos motores, transformações, relés, etc. Não é utilizado mais na indústria mais moderna, né, de produção de objetos de uso pessoal ou digamos assim, como celulares, relógios, essas coisas. Bem, pessoal, era esse conteúdo. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Hoje eu vou deixar só a videoaula para a gente fazer a atividade na próxima aula, na quarta-feira ou na quinta. Boa aula, paz e bem.